Marcas que faliram em 2023. Eita. Eu gosto de marca. Eu gosto do Nerd São Show. bom, né? 2023 começou sendo o ano que a gente pode falar que tá sofrendo, assim, o pós-pandemia. Aí você pode pensar assim, Mas o que tá acontecendo de pós-pandemia que eu não tô sabendo de nada? no mundo dos Pós-pand. negócios, rapaz, tem cada treta que tá acontecendo. E por acaso, Ixi. talvez você não saiba, mas tem algumas empresas famosas que a gente viu a vida inteira que estão indo ladeira abaixo. Então hoje eu resolvi trazer pra vocês algumas histórias que vocês Vocês viram que a Disney tá falindo? Não vi não, cara. Tá doido, mano. Disney nunca vai falir. vão gostar bastante e saber por que essas empresas grandes estão nessa situação. É hoje no Nerd Show. Pra o Disney Nerd. falir rapidinho. Oi? Pra Disney falir rapidinho é só botar a filha do Valdomiro pra administrar. Pra gente começar a nossa história, eu tenho que explicar um conceito muito legal pra você. Explica pra mim, então, Nerdão. Mas eu vou fazer ficar legal, porque é o seguinte, a gente tá vendo o jornal, aí do nada tá o William Bonner falando, dando notícia, então na É verdade. de juros e não sei o que, começa a falar uns trem chatão, né? Muito chato. Mas aí ele fala que alguma empresa entrou em recuperação judicial. Ah, porque tal pessoa, recuperação judicial e tal. Você sabe o que é isso? Não sei. Vamos supor que você é uma pessoa que comprou coisas demais. Você tá cheio de dívida. Você não, tipo, chegou a sua fatura do cartão, você falta e fala assim: ai, meus intestinos doeram. Eu não tenho dinheiro para pagar. Chegou aquela contona, o boleto tá todo. O cara do gás eu tô devendo, o cara do leite eu tô devendo, o padeiro, até o padeiro do pãozinho nosso cada dia eu tô devendo. E eu não consigo pagar todo mundo. E as empresas ficam nessa situação também. O que elas fazem? Elas abrem recuperação Um indivíduo é totalmente diferente de uma empresa. Não compare. judicial. Basicamente, é você juntar todo mundo numa sala, pedir o pessoal do governo, assim, ó, o pessoal do governo vem mediar esse negócio aqui, ó, eu não tenho dinheiro pra pagar, eles têm que receber, eu ofereço um plano pra pagar todo mundo. Se essas pessoas que estão cobrando animarem receber dessa forma, show, você tem um plano aprovado de recuperação judicial, né? Se eles não aprovarem, você tem que modificar isso até aprovar, porque senão você vai pro saco. Não tem outra alternativa. E morreu. Então, quando a gente fala que a empresa está em recuperação judicial, basicamente ela tá ali, ó, na boca, pronta para pular pro buraco, mas ela tem um plano e é o que acontece com várias empresas que Eu nós tenho vamos um contar plano. aqui. Por exemplo, você sabia que a Oi tá indo para o saco? Pior que tá. vocês me falaram agora. É o seguinte, a Oi, ela não Brasil, só está tudo bem. na primeira recuperação judicial, como ela está na segunda recuperação judicial. Isso é possível? Talvez sim, talvez não. Na verdade, não é que isso é muito possível, não, sabe? Isso é mais ou menos. É porque a Oi, ela começou a entrar com uma segunda recuperação judicial, entrando com leis lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela não cumpriu alguns acordos e os credores já podiam ir lá e abocanhar algumas partes, né? Porque se ela não cumprisse tudo, isso seria uma falência. Só que a Oi, é engraçado como é que a história dela começa não tão bem das pernas assim. Ela já começa com várias dívidas. Porque é o seguinte, ó. Antigamente, o governo lançou uma empresa que chamava Telebrás. Só que era do governo. Era uma empresa de telecomunicações que ia meio que englobar todas a telefonia do Brasil. Só que eles resolveram privatizar a Telebrás. E quando eles fizeram isso, eles começaram a vender cotas disso, né? Para que outras empresas também tivessem acesso a essas cotas e começassem a comercializar as telecomunicações do Brasil. Porque isso ia fazer a gente crescer, a gente ficar parrudo, né? Fazer uns telefones bons. Aconteceu um monte de coisa, um monte de empresa que não vale a pena falar aqui, mas entraram uns caras parrudão para comprar algumas cotas. E eles já começaram comprando essa cota, usando o dinheiro do banco do BNDES, que é o dinheiro do governo, então ele entrou como sócio do governo no negócio, e no final das contas, eles fundaram duas empresas, uma lá no norte e a Telemar. Você lembra da Telemar? Não. Eu lembro. Eu lembro da Telemar. Eu lembro. Tu lembra? Eu lembro, acho que eu já ouvi falar nesse nome Telemar, aí, cara. não. Esse eu não lembro. Só que entre indas e vindas, essa Telemar foi pra um, pra outro, pra um monte de coisa e ela acabou virando depois a Oi. E ela sempre teve isso eu dívidas. Só que as dívidas chegaram num momento que era insustentável. Por exemplo, a dívida da Oi hoje é de 44 bilhões de reais. Meu Deus. Eles abriram Preço do recuperação Twitter. judicial da Oi por 600 mil reais. Não, Twitter é dólares, né?
Ah, é verdade, é em dólares, é E verdade. grande parte da dívida da Oi é com fornecedores. Fornecedores de quê? Fibra ótica. Com uma empresa que se chama Vital. A primeira recuperação judicial da Oi foi em 2016. Agora, em 2023, eles pediram para estender porque eles não poderiam, né, perder alguns bens. Eles queriam estender esse tempo e, por enquanto, tá aí no processo. Acataram recentemente, ela entrou uma segunda recuperação judicial, mas a Oi tá meio ruim das pernas. Se eu pudesse apostar, eu acho que, assim... Eu não dou 2 anos. Tudo isso? Mas eu não entendo nada. Eu dou menos até. Mas na real, Oi, tipo saiu assim, daqui. eu tenho um plano. Eu sempre tive o sonho de ter uma linha telefônica minha. Pra atender o Brasil todo, eles também têm uma rede de internet. Palaricel. Eu tranquilamente compraria. Eu vou ver como é que tá. O foda são as dívidas, né? 44 bilhões é ruim, é muito difícil de assumir. Mas eu vou conversar com os sócios. Mas eu não dou 2 anos, mas não entendo nada. Outra empresa que entrou em recuperação judicial e as brusinhas do Brasil estão em perigo é a Marisa. Você lembra Eita. dela? De mulher pra Ih, mulher. rapaz. A história da Marisa é muito interessante, porque, na verdade, nome de velho não tem como Marisa. funcionar mesmo. Estranho, né? É um cara velho e barrigudo. que é o dono Esse aí é da a Marisa? Eu não queria largar essa braba assim, mas realmente é a verdade, né? Na verdade, a Marisa começou muito tempo atrás, quando ela ainda era uma loja de acessórios, tipo bolsas, sabe? De bolsas. Então, depois disso, como foi fazendo bastante sucesso, ela foi aumentando a produção e também passou para malhas. E a Marisa, o foco basicamente dela era trazer roupas de baixo custo a um preço de baixo custo também. Só que ao longo dos anos foram acontecendo algumas coisas e ela já entrou e saiu mal das pernas assim várias vezes. E ela recentemente anunciou que vai fechar 91 lojas pelo Brasil. velho. Tô triste. Caramba. Comprava roupa na Marisa, Bruna? Olha, toda vez eu entrava na Marisa, eu andava, não achava absolutamente nada. Sabe aquela loja tudo que roupa olha, feia? olha, não tem- é. Isso não é movimento Assim, de... pra mim, né, assim, É mais Quem roupa compra pra na- senhora. todo respeito pra quem compra na Marisa. Alguém que não Assim. tá, Eu não tá respeito tanto aguentando, eu não sei o que é, né? Será que é por falta de venda? É por falta de venda também, mas tem mais algumas coisas que foram resquícios da pandemia, que nem eu falei lá no início do vídeo. Porque eles começaram a vender muitas coisas online, essas coisas online não dão tão lucro assim, eles tiveram que pegar muitos empréstimos em banco e tem, sabe, Americanas? Então, Americanas, como ela deu uma quebrada, pediu recuperação judicial no início do ano, todas as outras empresas ficaram meio sem crédito, porque ela pegou muito dinheiro emprestado. Então, assim, meio que balançou um pouco desse mercado e todas as empresas que eu tô falando aqui têm mais ou menos esse problema. Só que o estranho não foi que a Marisa pediu recuperação judicial. Tem 3 empresas para que a Marisa tá devendo que pediram a falência da Marisa. Aí tem aquele negócio, nos anos 90 a Marisa fechou também para uma reestruturação, que é sempre uma estratégia, né? Mas também alguns executivos recentemente falaram assim, não, eu não tô mexendo muito com a Marisa assim não, sabe? Vou acabar deixando pra lá. E assim ficou. Eles saíram do cargo, o que levanta mais suspeitas ainda de que realmente o negócio não tá pra brusinha, né? Mas vamos Infelizmente a Marisa vai fechar. falar de uma empresa agora que realmente essa faliu esse ano e foi pro buraco. Inclusive deixou todos nós muito tristes, porque é uma empresa que fez parte bastante da nossa infância e é muito politicamente incorreta as coisas que ela fazia, mas mesmo assim era divertido. Você lembra da empresa Chocolates Pan? Aquela do cigarrinho de chocolate? Claro! Uma empresa de mais de 80 Sim, essa é anos, boa. que vendeu muito chocolate na vida. Ela é responsável tanto pelos cigarrinhos quanto pelo Chocolapes, que é uma instituição brasileira Nossa, esse deliciosa, daí eu e também lembro. aquelas moedas de chocolate ao leite. Ah, essa eu lembro. Diz que é chocolate Essa ao era leite, top. mas eu troco um pouco. Será? A Pan, ela pediu recuperação judicial porque o negócio já não estava indo muito bem. A culpa, grande parte, ela diz, foi da pandemia e também da uma queda nas vendas. Só que o problema é que a Pan já estava devendo mais ou menos 256 milhões de reais. E como ela não estava conseguindo pagar, ela pediu recuperação judicial. Só que ela Como que não deixa aguentou. chegar nesse nível, né? Se eu devesse assim, ó, 100 mil, eu já fechava a empresa já. Falava, não deu certo, não. Pagar, né? Os Pois é, produtos. né? Pediu mais uma vez a recuperação judicial. Porque eles podem fazer isso, eles podem ficar pedindo recuperação pro governo, então eles falam, gasta aí, quando dá ruim a gente fala pro governo. Que na verdade é, tipo, eu não vou aguentar pagar, eu vou
ter que decretar falência mesmo. Quando isso acontece, as pessoas não ficam sem receber, os fornecedores. Então eles pegam os bens da empresa, avaliam, fazem uma penhora total e usam esse dinheiro para pagar todo mundo que deve. É engraçado, inclusive, que a PAN, os colaboradores da PAN, fizeram até uma carta pedindo, né, mais tempo, recuperação judicial, para eles conseguirem continuar trabalhando, mas não teve jeito e o negócio mesmo foi pro saco. A PAN fechou fechadinho mesmo. Pra quem gosta de entornar um canequinho, né, também tem uma notícia um pouco triste. O grupo Petrópolis tá pedindo também recuperação judicial. Ai, que Não conheço. Grupo Petrópolis que tem Cristal, Itaipava, Petra, Caramba, pediu velho. recuperação judicial, mas aí também... Também, né? Olha isso. É, mas é porque Pois aconteceu então, uns né? negócios meio escusos também lá por lá, sabe? Conta. E olha só, o dono do grupo Petrópolis, Walter Faria. ele é bilionário. É um Tô dos ligado. 70 bilionários do Brasil. Ele tem a fortuna avaliada em 12 bilhões de reais. Meu vizinho aqui que um do negócio condomínio. desse vai pro saco, gente? Não tem jeito. A dívida do grupo Petrópolis é de 4,2 bilhões de reais. Sendo Mas que se ele tem mais que isso, ele paga, pô. dívida de fornecedor. Mas se não lucra, por que ele vai querer recuperar? É verdade, faz sentido. Já Mas fale aí de não uma faz vez. sentido o governo querer ajudar um cara que tem dinheiro pra pagar a própria dívida. Não, mas a dívida é da empresa, não é dele. Ah, mas quem é o dono da É. Fornecedores e outra metadinha é de dívidas financeiras mesmo. Segundo a empresa, um dos problemas que afetou foi a alta de Pandemia. juros da taxa Selic, porque eles pegam o empréstimo e os juros foi lá na lua, eles não aguentaram o tranco, né? A Selic, pra quem não sabe, eu também não sei direito, né? Mas é a taxa que o pessoal usa lá como base pra corrigir a inflação do país. Então, assim, ih, tá muita inflação, vão mexer na taxa Selic aqui pra mexer nos juros e tal. Aí já é um trem demais, mas Até pra ver render rendimento de dinheiro. rendimento de dinheiro também. Mas o problema aqui desse grupo é um pouco de falta de Jeep. confiança, Gran porque o Turismo. Walter ele meio teve encalacrado com a Eita! Operação Lava Jato, ficou um pouco preso um tempo, mas ele também já tá solto, tá meio que resolvido esse negócio aí, Vagabundo. E eu achando que o prejuízo é porque ele era alcoólatra. Fazendo tudo que é possível para que esse grupo não feche, mas já está em recuperação judicial. Para que você que não sabe, a líder de mercado de cerveja no Brasil é a Ambev, né? Tô Com ligado. 61% do mercado. Em segundo lugar vem a Heineken, e em terceiro vem o grupo Petrópolis, que pode deixar esta posição. Você tá triste que a sua cervejinha pode ir por água Não. abaixo? Não. Pode descer pelo ralo, né? Ou sua cerveja pode ficar quente, pior do que tudo. Nossa. E pra fechar, vamos falar de uma empresa que realmente, assim, eu não sou muito usuário, pra te falar bem a verdade, porque as coisas são meio caras, né? Não tenho dinheiro, inferno! Porque a gente pensa em mobília, a gente pensa em todos os lugares do mundo antes da Tokstok. Eita! Mentira. Essa aí. Calada vence. A Tokstok também tem enfrentado vários problemas aqui no Brasil, apesar de estar aqui há muito tempo e ser meio quase um líder de vendas do segmento. Eles já começaram a fechar algumas lojas, que é um alarme que toda empresa dá quando tá meio mal das pernas, mas nem foi ela que pediu a recuperação judicial. Foi uma empresa que tá precisando do dinheiro dela, que tá devendo, que ela tá devendo, que pediu a recuperação judicial da Tokstok. Se vai ser aceito ou não, aí já é uma outra história. Diz que a Tokstok fez um projeto que gastou mais ou menos uns 3,8 milhões de reais. Isso meio que deu uma Porra, mas isso aí é o contrato do John Vlogs. baqueada ali na situação. E diz que a insolvência é comprovada. Isso quer dizer uma o quê? cozinha Que eles completa, realmente não conseguem quitar essa dívida que eles têm com a outra empresa. Eram 60 lojas e já viraram 50. E eu nunca achei que uma empresa tão grande, uma loja com uns negócios tão caros, ia falir aqui, Babarelando. Eu estou em choque. É, pois é, assim, claro, ela não vai falir ainda. Pediram recuperação judicial, aguardamos cenas dos próximos capítulos. Mas os negócios são bonitos lá. Podia aproveitar, né, essa situação, colocar os trem em promoção, né? Colocaram várias vezes nesse período, viu? Altos saldões que nós perdemos. Então vamos ficar de olho na Tokstok aí, quem sabe a gente não faz umas adquirências, né? Pra gente também é bom. Bom, meus amigos, Por mim, todas essas empresas têm que falir, pro Estado assumir, estatizar todas as empresas. Aí vai ficar bom. Vai ficar bom. Porque daí as empresas param de visar o lucro e pensam só no bem do cidadão. Mandei bem aqui? É isso aí. Corta isso aqui pro TikTok.